Fala pessoal, boa noite. Vamos para o nosso encontro, já virou tradição aí, né? Toda sexta-feira eu venho aqui trazer para vocês um resumo do que aconteceu na semana, projetar também um pouquinho já a semana que vem e uma semana difícil para quem tem investimentos, especialmente em bolsa de valores aqui no Brasil, especialmente nos Estados Unidos. Acho que o maior trigger da semana realmente veio de lá, era também a maior expectativa, que era por conta do CPI, né? A inflação dos Estados Unidos, que mais uma vez veio acima do projetado e de quebra a gente viu hoje, já na sexta-feira, daí o CPI foi ontem, hoje a Universidade de Michigan divulgou um estudo sobre o sentimento dos consumidores em relação à inflação para o ano que vem e ela também veio acima das expectativas, ela foi revisada, a inflação para 2023 nos Estados Unidos, ela passou de 4,7% para 5%. E logicamente que isso traz consigo, né, uma projeção também de aumento nas taxas de juros por parte do Federal Reserve. O aumento de 0,75 pontos percentuais está praticamente contratado para o mês de novembro, mas agora a gente está trabalhando com uma banda um pouco maior, né? Se antes a gente falava de uma taxa para 2023 entre 4,5% e 4,75%, agora a gente pode tranquilamente colocar entre 4,5% e 5%, né? Se a gente tem uma expectativa de uma inflação maior, a gente tende a imaginar também que o Federal Reserve terá mais trabalho para conter uma inflação mais alta em 2023 e isso obviamente retira dinheiro dos mercados de ações, leva mais dinheiro para o mercado de títulos públicos, né? A busca por treasuries americanos aumenta, isso fortalece também o dólar, né, que aqui no Brasil o dólar nessa semana teve uma valorização aí bem interessante. O mercado acabou de fechar, mas na semana o dólar subiu 2,11% em relação ao real. Tá? Hoje a gente ficou com uma alta aí de 0,94% a R$ 5,32. Vamos fechar de Estados Unidos então, né? O Dow Jones hoje caiu 1,3%, o S&P recuou 2,3% e o índice Nasdaq caiu 3,08%. Na semana só o Dow Jones fechou no acumulado aí com alta, né? Ganho de 1,1%, o S&P 500 caiu 1,5% e o Nasdaq caiu 3,11% na semana. Aqui o Ibovespa fechou hoje a sua quinta queda consecutiva. Estamos agora nos 112 mil pontos, hoje recuamos 1,95%, um aumento nos juros brasileiros também, né? Os juros para 2025, 26, 27, todos eles tiveram um incremento aí de alta nas suas curvas de juros, isso se refletiu especialmente para os papéis, os varejistas, né? A gente teve uma alta expressiva, põe expressiva nisso, os papéis da Magalu, né? O MGL13, caiu 11,18%, o Americanas caiu 8,45% e Via Varejo 7,12%, melhor dizendo, e também tivemos um desempenho fraco, né, para Petrobras e para Vale, que juntas correspondem a 25% das negociações para o índice, né, para o Ibovespa. A Petrobras caiu 1,5% e a Vale teve uma queda aí de 3,26%, um sintoma, né, de que a crise econômica global parece cada vez mais próxima, parece cada vez mais uma realidade. Isso se reflete também no preço do petróleo, né? O petróleo recuou na semana porque se imagina realmente uma diminuição aí, na demanda por commodities, né? Então, de maneira geral, acho que era esse o apanhado que eu tinha para vocês aqui. O pior desempenho desde julho, tá? Para o Ibovespa, pior semana desde julho. Que é mais que eu trouxe aqui? A Universidade de Michigan já foi, a CPI já foi. Então, projetar a próxima semana, tá? Que a gente tem de expectativa o PIB chinês e o IBC-BR, né? A prévia do PIB aqui no Brasil, também é muito aguardada aí pelo mercado, para a gente confirmar ou não se a gente realmente está numa escalada aí de fechar um ano bastante positivo, né? Um crescimento muito acima do que se projetava lá em janeiro, né? Quando a gente tinha uma visão um pouco diferente, né? Que o PIB cresceria 1,5%, agora a gente está falando de 3% para cima. Então, ao longo do ano a gente foi vendo revisões sempre para cima na nossa produção, né? Mas também uma revisão aí de juros persistentes aí por mais tempo. Se projeta aí 11,5%, 11,7%
para 2025, né? Falando de Selic agora. Então, pontos que a gente tem que observar aí para a semana que vem. IBCBR aqui no Brasil e o PIB lá da China. Lembrando que domingo agora temos o primeiro debate presidencial na Bandeirantes. O debate começa no domingo às 20 horas e é a penúltima oportunidade da gente observar os dois candidatos que foram para o segundo turno no âmbito federal, né? Depois só teremos o debate da Rede Globo, que normalmente ocorre quase que na véspera da eleição, né? Na sexta-feira que antecede a eleição lá de domingo. Era isso, para fechar mesmo de verdade a nossa tradicional dica cultural. Essa semana aqui eu peguei num sebo esse livro aqui, As Viagens do Marco Polo. Marco Polo foi um comerciante que viveu aí por volta de 1300, 1350. E ele foi um cara que desbravou o Oriente, né, através do comércio, mas ele viveu muitos anos no Oriente, no reino lá do Kublai Khan, que era neto do Gengis Khan. Ele aprendeu muito sobre os costumes asiáticos e ao retornar para a Itália, né, para Veneza, ele até acabou sendo preso. Depois, inclusive, o livro ele ditou para um companheiro de cela, né, que escreveu aquilo que o Marco Polo ia narrando para ele das suas aventuras. Um livro bem legal para você conhecer um pouco uma outra cultura, né? E para somar ainda mais a esse conhecimento aqui que foi importante para as navegações, porque existe uma tese aí de que o Marco Polo ele escrevia cartas também para o Cristóvão Colombo, contando, né, das suas aventuras no Oriente, e que essas anotações do Marco Polo elas foram importantes desde já para as navegações lá do século XVI. E tem a série da Netflix, Marco Polo, que é excelente. Foi a primeira série produzida mesmo pela Netflix, né, integralmente pela Netflix. Infelizmente ela não teve continuidade, ela parou na segunda temporada, mas é bem bacana, ilustra de maneira bem legal assim o que era a vida, né, no século XIII, no século XIV. Então recomendo a todos. E era isso, né? A todos um bom final de semana. Estamos sempre de olho ali no canal da Central do Investidor no Telegram, trazendo para vocês aí qualquer novidade, qualquer notícia urgente que ocorra, a gente coloca para vocês lá no Telegram, tá bom? Então a todos um bom final de semana e encontro marcado na segunda-feira com mais um Morning Galo. Valeu!